Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós queremos refletir um pouco a partir da palavra do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43. Que assim nos diz. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras, mas de onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isto, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para serem queimados, depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Continuando os versículos 36 a 40, nos diz: então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus então respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amados e amadas irmãs, queridas que me ouvem, o tema central do qual trata a parábola do joio e do trigo é o julgar. Tematiza o julgar que nós, seres humanos, temos uns para com os outros, e tematiza o julgamento de Deus no fim dos tempos para a salvação ou para a perdição eterna. Julgar é algo que está presente a cada momento em nossas vidas. É um termo usado no campo jurídico. Juízes julgam e proferem sentenças, mas também em outros setores. No esporte. No esporte nós temos árbitros que proferem julgamentos. No dia a dia de nossas vidas nós fazemos julgamentos positivos ou negativos sobre a comida, sobre a roupa, sobre as casas, sobre carros. Emitimos e fazemos julgamentos sobre pessoas a partir de atitudes que elas tomam. O julgar faz parte do nosso ser e não há pessoa no mundo que não julgue. Observamos, vemos, ouvimos, experimentamos, comparamos, julgamos. O texto de Mateus, capítulo 13, da parábola do joio e do trigo,
trata dos julgamentos que nós emitimos ou fazemos sobre as pessoas. As diferenciamos entre pessoas boas e pessoas más. E como a parábola, queremos arrancar do nosso meio as pessoas más, o joio. No entanto, a parábola que Jesus conta nos quer mostrar que não é a tarefa do julgamento, não é a nossa tarefa do julgamento. Nós conhecemos a palavra bíblica do Evangelho de Jesus Cristo que nos diz com muita clareza: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. No Novo Testamento, o julgamento é atribuído a Deus, a Jesus. Ao ser humano não cabe julgar. Aos olhos de Deus, ninguém é justo. Todos os homens estão sujeitos à ira de Deus. E nenhum pode escapar da condenação. Já nos diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e carregaram da glória de Deus. João 8 diz, aquele que dentre vós tiverdes sem pecado, seja o primeiro então que atire a pedra. João 8, 1 João 1:8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, então somos mentirosos. Pelo fato de sermos todos pecadores, não temos o direito de julgar uma outra pessoa. Assim pergunta Jesus, pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Por isso, amados e amadas irmãs, nesta pequena reflexão do dia de hoje, nós somos chamados e chamadas a colocarmos a mão em nossas consciências e termos a plena certeza de que nós não somos capazes de julgarmos a ninguém. Muitos têm medo do julgamento divino também. Têm medo da condenação eterna que pode advir deste julgamento. Conforme ouvimos de Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, esse fato gera em nós muita condenação. Mas Deus, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, nos deu Jesus Cristo para que pela nossa fé, na fé nele, pudéssemos sermos salvos da condenação divina e aceitos em seu reino eterno. Nos diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Também João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E por fim, ainda o próprio Jesus Cristo diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que essas palavras possam nos conduzir
e que todos e todas nós tenhamos um final de semana muito abençoado por Jesus Cristo. Amém.